Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, aqui da Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus esteja no coração de todos nós, iluminando e abençoando todos. 3 de junho, nesse sábado, dia de São Carlos Luanga e companheiros. Entre 1885 e 1887, uma centena de cristãos, dentre os quais alguns anglicanos, foram vítimas da perseguição em Uganda. Carlos Luanga foi exemplo para seus 12 companheiros, alguns deles apenas batizados e muitos jovens, todos felizes em associar seu sacrifício àqueles de Cristo. E outros sofreram o martírio em datas diferentes. Carlos seus 21 companheiros são os primeiros mártires da África Negra. E o evangelho que nós temos para este dia de hoje, esse sábado, vem de Marcos, capítulo 11, versículos de 27 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridades faz essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me respondestes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens. Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, com a graça de Deus, aqui nós nos reunimos, pedindo a Deus que abençoe e ilumine o nosso final de semana e sempre nos oriente diante da palavra do Evangelho, para que a gente possa aprender na arte da oração, na prática da oração, a dialogar com Deus. E nessa convivência com Deus, a gente se torne mais preparados para viver uma vida, a única vida que nós temos. Diante das decisões que tomamos, diante da nossa convivência e diante das dificuldades que o dia a dia nos apresenta. Ontem Jesus secou uma figueira, que é símbolo de Israel. Jesus entrou no templo, expulsou os cambistas, expulsou os vendedores de pomba. Jesus foi ameaçado de morte. Depois Jesus diz aos discípulos sobre a questão da oração: creiam em Deus, rezem, e tudo aquilo que vocês pedirem a Deus com fé, tenha certeza que acontecerá, está acontecendo. A grande questão e a grande pergunta é: eu preciso sempre me perguntar se a minha oração ela é digna e aprovada por Jesus Cristo e aprovada por Deus. Existem orações que é fruto da nossa ganância, do nosso egoísmo, da nossa arrogância, da nossa prepotência, do nosso desejo de vingança. Essas orações que são ligadas à prática do mal, não. Deus dá atenção às orações que são ligadas à prática da vida, à preservação da vida e à melhoria das nossas relações humanas. É isso que Deus dá atenção. Deus presta atenção nas nossas orações. E a oração e a orientação de Jesus é: se você rezar, quando for rezar, perdoe todo mundo que você tem algum sentimento ruim em relação a ela. Perdoe a todos, que Deus irá também te perdoar. Por isso que a oração do Pai Nosso, a única frase invertida é do perdão, Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Ou nos deve, tanto faz, depende muito da tradução. Então, no Evangelho, nós nos deparamos agora com a continuidade. A continuidade é Jesus e os discípulos de novo em Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes e mestres da lei e anciãos
aproximaram-se dele e perguntaram. Nós estamos falando de autoridades políticas, econômicas, religiosas e ideológicas. Esses três grupos unidos, viu, que nós temos aí, viu, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos, aproximaram-se de Jesus e perguntaram. Estamos falando de três grupos extremamente poderosos e importantes. Eles que definiam tudo em Jerusalém. Os sacerdotes, que tinham a religião, os mestres da lei, que manipulavam a lei, as normas, viu? Os anciãos, que eram os ricos, viu? Então eles tinham o poder econômico, religioso, político, ideológico, porque era quem dizia o que você podia e o que você não podia fazer, o que você podia realizar, o que você não podia realizar. E é nesse contexto que nós nos deparamos aí. E a pergunta deles é: com que autoridade você faz isso? Diante do que Jesus tinha feito no templo. Com que autoridade você faz isso? Viu? Quem te deu poder para você questionar o que acontece no templo? Quem te deu autoridade para você ir no templo e fazer o que você fez? Questionar os cambistas, os vendedores? Quem te deixou fazer isso? Quer dizer, a autoridade quando você tem você é autor de alguma coisa, né? Uma autoridade, hoje nós temos uma crise de autoridade, né? Os pais não são mais autoridades nas suas casas, né? Os professores não são mais autoridades na sala de aula. O padre não é mais autoridade dentro da sua própria paróquia, dentro da sua igreja. O bispo não é mais autoridade dentro da sua própria diocese ou arquidiocese, porque dependendo do padre, ele enfia o dedo na cara do bispo e grita com o bispo, sem nenhum respeito pela autoridade que ele tem. Uma coisa é a gente discordar dos outros, todo mundo tem direito de discordar de mim. Eu ia argumentar, olha, o senhor não fez correto, isso aqui pode ser melhor, isso aqui não está certo. Você pode discordar dos outros, não tem problema. Eu gosto muito do que eu aprendi em Roma, de um superior que disse: você pode discordar de mim, desde que argumente. Viu? Você pode muito discordar, tem toda a liberdade de discordar de mim, mas argumenta. Discordar por discordar, não estou nem aí para isso. Então, o Evangelho nos segue nisso. A resposta de Jesus, ele não dá uma resposta, ele faz uma outra pergunta. Só eu digo se vocês me responderem outra. O batismo de João Batista vem do céu ou é dos homens? Viu? A pergunta é: o batismo de João vinha do céu ou dos homens? Viu? E eles foram discutir entre eles. Se a gente falar que vem do céu, vai perguntar por que nós não acreditamos em João Batista, não nos convertemos. Se a gente falar que é dos homens, vamos ter problema com a multidão, porque a multidão vai nos acusar de a gente não respeitar um profeta. Viu? Então o jogo hoje é um jogo de conversa, um jogo de poder, um jogo de diálogo, em que Jesus é questionado diante de uma prática que ele fez, reivindicando dele quem deu autoridade, com que autoridade que ele tem para questionar o templo. E Jesus dizia: isso aqui é uma casa de oração, não uma casa de comércio de ladrão. Vocês fizeram disso aqui um lugar de exploração, de ladrões, que roubam a gente pobre, que aproveita do sistema para ganhar dinheiro. Viu? E aqui não é lugar disso. E agora, diante do questionamento, Jesus joga a bola em uma questão muito séria. Se João Batista é profeta, por que não acreditaste? E a multidão tinha João Batista como profeta, era respeitado. A multidão tinha consideração a respeito de João Batista. Então Jesus questiona, então diante da resposta Jesus diz: também não direi a vocês com que autoridade eu faço isso. O Evangelho de Marcos nesse ponto ele é muito irônico, né? Viu? Era os discípulos de Jesus que teve que ir lá chamar o cego que eles tinham mandado calar a boca, viu? E agora Jesus curtindo com a cara das autoridades religiosas. Se vocês não são capazes de dizer de onde vem o batismo de João Batista, não adianta eu falar de onde vem a minha autoridade, que vocês também não vão entender nada. Vocês também não vão compreender nada. Acho que talvez o difícil nosso é isso, é esse grande desafio nosso, da gente perceber as realidades, mesmo religiosas, que são ligadas ao bem e aprovadas por Deus, e as realidades, mesmo que religiosas, não são para o bem e nem aprovadas por Deus, sabendo sempre que o mundo funciona por si mesmo. Mas a vida de oração nos pede a estar em comunhão com Jesus Cristo, que vai questionando muita coisa, vai nos ensinando a rezar. Reza, confia em Deus
E lembre-se, nunca reze com maldade nenhuma. Quando você lembrar e for rezar e lembrar de alguém que você tem um certo ódio, peça perdão e perdoe a pessoa e continue a sua oração. Um abraço e até mais.